Bom, pessoal, o que eu tinha colocado aqui seria mais o conteúdo essencial para que vocês pudessem e possam conseguir fazer a atividade 3, né? O que é necessário para que vocês consigam fazer. Então, assim, o que eu vou falar aqui tem base no artigo que foi colocado lá pelo professor. Antes de mais nada, está aqui o roteiro, né? Botar um pouquinho da contextualização e motivação de IHC, até porque para vocês terem uma noção do que vocês estão inseridos, vocês entenderem o porquê que vocês estão precisando aprender essa disciplina, né? Falar de ergonomia, até porque usabilidade e ergonomia estão intrinsecamente ligados. Da UX Design, né, que é a experiência do usuário, e tem algumas explicações e espaços para dúvidas, caso vocês tenham dúvidas até o final da apresentação, ou ainda sobre a atividade, como vocês poderiam ter respondido ou feito essa atividade. Bem, antes de mais nada, pessoal, eu queria deixar claro aqui para vocês que o trabalho de vocês, dessa disciplina aqui, IHC, Interação Humano-Computador, ela é um intermediário entre o programador e o usuário. O programador ele vai se preocupar na funcionalidade ou nas funcionalidades de um site, um sistema, enfim, uma aplicação. Porém, o programador ele não se atenta naturalmente, né? Pegando pela descrição das tarefas, o programador ele não se atenta como o usuário vai interpretar ou ele vai utilizar. Ele se preocupa que façam as tarefas, as funcionalidades, mas não como serão feitas. Então, o responsável e a disciplina que cuida para que os usuários possam ter boas experiências e saibam utilizar, assim como mostrar aquilo que o programador fez ou desenvolveu para que possa ser usado para o usuário, é o profissional que estuda essa disciplina, IHC, Interação Humano-Computador. Então, ele tenta entender como um usuário e tenta mostrar como aquela funcionalidade deve ser vista para o usuário, deve ser percebida. Assim, não é somente um usuário, porque ele tenta avaliar de várias formas possíveis. Também tem questão de cognição, tem vários outros detalhezinhos que não é somente do usuário. Ele está responsável por ter a cabeça até do máximo de usuários possíveis. Ele vai tentar pensar desde como um usuário leigo interpreta a como um usuário mais experiente interpreta. A questão é, ele sempre vai ser um meio termo, um canal de comunicação entre um usuário e a funcionalidade desenvolvida pelo programador. Todo o objetivo do trabalho dele é facilitar essa comunicação. Ele é um intermediador dos dois. E como vocês podem ver aqui, a imagem do usuário Homer Simpson, porque o usuário não necessariamente sempre vai ser alguém experiente, pode ser alguém que nunca pegou em um computador. Então, assim, claro que ele nem sempre vai fazer ou deve fazer uma interface ou fazer o design de uma interface, estudar como ele deve ser feito para o usuário mais leigo possível. Dependendo do que for feito, a aplicação, o sistema, ela é nichada, ou seja, é para algum tipo específico de usuários, ou pelo menos uma faixa específica de usuários. Vocês não podem colocar um sistema complexo para um usuário simples ou leigo. Então, assim, ele tem que ter a visão daquele grupo de usuários que vai utilizar determinada ferramenta ou sistema. Então, ele é uma camada aí de meio termo entre o programador e o usuário. Tudo que ele vai fazer é tentar entender como o usuário pode interpretar aquelas situações e como o desenvolvedor passou e isso pode ser passado da melhor forma possível para o usuário. Então, a responsabilidade dele é imensa. Ele é o canal de comunicação. Se for pegar em termos, se for pegarmos em analogias e metáforas, quando você vai para a pessoa que fala, por exemplo, ao Mi, digamos que ele não saiba falar francês e ele vai para a França e para passear, fazer outras coisas, ele precisa o quê? Se comunicar normalmente no idioma da região. Então, o profissional que estuda IHC, ele seria como se fosse um intérprete.
facilita entre quem está fornecendo o serviço e quem vai consumi-lo. De forma análoga, por exemplo, a Almi vai entrar no museu e tem lá alguém explicando as coisas mais basicamente no idioma lá da região. Então, o profissional de HC, analogamente, seria aquele cara que vai interpretar o que o historiador e o que está mostrando as coisas diz para o idioma que o usuário, que no caso seria a Almi, possa entender e interpretar. Então, de forma análoga, seria isso. Então, essa é a importância de vocês como profissional que estuda essa disciplina, né? A, a ergonomia, ela está bem na origem da usabilidade, até porque a acessibilidade, a usabilidade e a acessibilidade, elas são como critério ou diretrizes da ergonomia. Mas o que é ergonomia? É você promover usabilidade, ou seja, você fazer com que o usuário possa utilizar algo e avaliar essa usabilidade e avaliar esse uso dado um conjunto de atributos, podendo ser mais específicos ou generalizados, dependendo do que vai ser avaliado e o grupo de usuários que vai ser avaliado. E promover a acessibilidade, ou seja, para que todos os usuários com alguma limitação possam utilizar aquele sistema, aquele serviço ou aquela aplicação. Então, assim, de forma bem resumida e simples, usabilidade se trata o quão é fácil utilizar determinada ferramenta, sistema ou aplicação. O quão é fácil e essa usabilidade, ela é avaliada, ela tem algumas métricas, sendo as principais delas facilidade de aprendizado, learnability, a facilidade de recordar, memorability, eficiência, que é efficiency, segurança no uso, safety, e satisfação do usuário, satisfaction. Ou seja, tudo que não for fácil para o usuário utilizar ou aprender como utiliza, isso pode causar uma insatisfação. Ou seja, essas diretrizes elas estão intimamente ligadas, né? A eficiência, nesse caso, não é o propósito de fazer, mas é você gastar o menos recursos possíveis para exercer uma determinada tarefa. Eu acho aqui que todos já passaram pela situação de, em algum momento, vocês estarem usando o site ou um próprio mesmo sistema operacional, alguma coisa do tipo, e vocês ficarem inseguros. Ah, sei lá, um exemplo bem besta. Vocês vão apertar o delete e vocês não têm certeza. Peraí, será que isso vai deletar de vez do sistema ou deletar somente da pasta de algum canto e ir para uma lixeira? Se o usuário não ficar com uma certeza de como aquilo será feito, ele não se sente seguro o suficiente para que possa usar aquele recurso de forma adequada, ou para sequer possa utilizar aquele recurso. Assim, a usabilidade e a acessibilidade estão intimamente na ergonomia, né? Que a ergonomia tem como princípios essa acessibilidade e a usabilidade. É promover o melhor uso possível de uma dada ferramenta para os seus usuários. A UX Design, que seria a experiência do usuário, ela trata dos elementos que possam promover a usabilidade. É como se fosse a forma mais factível da usabilidade, algo que realmente possa ser utilizado para poder ser usual ou não. Então aqui eu peguei a própria figura que tem no artigo, citado pelo professor, com algumas características, alguns critérios da experiência do usuário, né? Do design da experiência do usuário. Então, o profissional dessa área, que vai ser um User Experience Design, ele vai fazer um design, projetar um layout, para que possam ter elementos que possam promover essa usabilidade, para facilitar o uso da pessoa, facilitar o uso do sistema pelo usuário. Então, nada mais é do que, de forma simples, ela é o que promove a usabilidade de uma forma mais factível. E até agora tá tudo claro para vocês ou tem alguma questão a levantar, a falar?
Bem, e com relação à atividade, né, explicando assim o que era para ter sido feito na atividade, caso alguém não tenha feito, e caso já, nesse caso já acabou o prazo, seria descrever a relação existente entre os termos de interação humano-computador, usabilidade e User Experience Design. Então, quando você fala de o que acontece? O profissional a interação humano-computador, ela promove uma facilidade do uso entre um dispositivo, um sistema e o usuário. E essa experiência, ela é caracterizada como posso dizer, e essa forma como ele usa, a satisfação com que ele tem, ou como ele manuseia isso, é a questão da usabilidade. Então, assim, quando você descreve interação humano-computador, ou quando você descreve interação humano-computador, pode ter a certeza que você descrevendo, você já vai estar relacionando os termos de experiência do usuário, usabilidade e o próprio objeto do assunto, que seria a interação humano-computador. Então, ao você descrever os termos de HC, você já está automaticamente traçando um paralelo ou relacionando todos esses termos juntos. Repare, IHC é o que estuda a interação entre o usuário e o computador. A usabilidade é o quão ele pode utilizar, ou ele quer utilizar, ou ele tem satisfação em utilizar, enfim. E a experiência do usuário é tudo aquilo o que ele pode relatar ou aquela sensação dele após ter usado um determinado sistema, dispositivo ou uma interface. Então, assim, ficou bastante simples essa questão, vocês descreverem ou relacionarem todos esses termos existentes. A segunda questão, que seria a escolha de um print, uma tela, a aplicação, que possui as mesmas características de caso, escolha livre e comente o porquê da sua escolha. No caso, vocês têm que fazer algo parecido com o que o professor mencionava lá no artigo, fazer algo parecido com o que tinha no artigo. Só que, no entanto, vocês não poderiam utilizar o que tinha lá. Porque, ao vocês utilizarem o mesmo exemplo, vocês não estão aplicando conhecimento, vocês estão apenas reproduzindo conhecimento. E fica difícil para quem vai corrigir ou avaliar se você apenas executou a reprodução ou aplicou. Mas é aquilo que diz, né? Quando a gente vê uma mágica, dificilmente a gente pensa como quando não aprendeu essa mágica. Então, sempre vai tender a visão para depois do aprendizado. O que dificulta a gente aplicar, mas sim já ver como é feito o truque e apenas reproduzi-lo. Bom, pessoal, dado aquele exemplo, hoje em dia, se vocês forem pegar, basicamente, qualquer site de notícia vai ter uma roupagem parecida com aquela, né? Então, assim, a questão Só lhe interrompendo rapidinho, Tiago. Claro, professor. Teve alguém que pediu, a Rafa pediu para entrar agora, apareceu a solicitação dela mesmo Tá gravando bom. e tá tranquilo. Acho que era um problema externo, Marli. Sim, só voltando, aquela questão B, que ela se refere diretamente às características e técnicas da User Experience Design, ela se refere a toda e qualquer forma que você tem de influenciar, em alguns pontos até manipular o usuário para que ele faça aquilo que o design quer. Ou tendenciar os comportamentos, ou promover facilidades no uso através da sua roupagem, do seu layout. Como vocês podem ver, aqui tem questões aqui no site da CNN. Só para fazer uma analogia àquele site que tem no artigo citado. Olha, notícias com essas aqui, sem estar com nomes em caixa alta ou com o tamanho da fonte grande, né? No caso, quando o designer ele coloca essas fontes gigantes em algumas coisas, são coisas que ele querem que os usuários prestem mais atenção. Então, dentre as notícias aqui, nós podemos ver três, basicamente, que são destaques da página no momento.
Mas se vocês forem reparar, existe uma certa diferença entre cada uma delas. Ó. Vocês podem ver que a fonte aqui ela está maior do que as outras com um certo destaque. Ou seja, pela questão, eles querem que essa notícia aqui seja mais vista ou tenda a ser mais vista do que as outras, mais procuradas. Vocês podem ver, não somente pelos nomes, aqui outra técnicazinha, algumas caixazinhas aqui, combate à pandemia, etiquetando, dando uma tendência já ao assunto, fora o enunciado da chamada, né? Aqui. Olha, esse ao vivo aqui, um certo destaque aqui na cor vermelha, para poder a pessoa ficar atenta ao que pode, ele pode acompanhar o que está acontecendo agora. Assim também como as questões das subseções. Ó. Vocês podem ver que aqui, ó, business, as subseções são o quê? São assuntos relativos ao que você está procurando, seja direto ou indiretamente. O CNN é um site de notícias como um todo, mas, como vocês podem ver, também trabalham com negócios. Então, isso aqui podemos ver como subseções, ou aqui também, ó, política, economia internacional. Então, tudo isso daqui, vocês poderiam ter pego no site para poder utilizá-lo como exemplo na atividade. Tudo isso aqui tem a questão dos destaques, ao qual eles querem que sejam mais bem visualizados, ou tendam a ser mais bem visualizados, seja para influenciar, seja para o que for. Mas todos esses são recursos para que o usuário tente, usuário não, para que o designer tente determinar o seu comportamento, onde muitas vezes ele não tenta, onde quase sempre ele não tenta determinar de forma direta, mas sim de forma indireta. Pode existir dele querer determinar de forma direta? Pode, mas a maioria dos usos seria para determinar de forma indireta. Ele tender o seu uso sem obrigá-lo a utilizar determinada coisa. Aqui é só um exemplo simples que vocês poderiam ter utilizado, os alunos poderiam ter utilizado para poder fazer aquela atividade. Subseções, questão de hierarquia, né? O que é destaque, o que já é destaque, mas não tanto como outros. Os menus, que podem atuar também como sitemap, e todas essas questões poderiam ter sido, ó, o sitemap aqui, que seria uma forma de você se localizar dentro do site ou poder mudar seus aspectos de forma rápida, sem ter que ficar procurando, perdendo tempo, para que ponto tem que ir. E sim, tudo de forma fácil para você se direcionar ou se locomover pelo site.